Disse pra você que já passei tanto frio antes de conhecer o seu colo quente. Tudo ao meu redor sempre foi tão vazio, oh, oh, oh. E de repente, não mais que de repente, você surgiu, iluminou a rotina e virou minha menina. E quando você sorriu, o céu se abriu. Oh, 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 na, na, oh, 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 na, na, oh, 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 na, na. Disse pra você que nunca vi nada igual. Eu nunca tinha me sentido assim contente. Antes de você tudo era baixo astral, oh, oh, oh. E de repente, não mais que de repente, você surgiu, iluminou a rotina, me fez a sua menina. E quando a gente sorriu, o céu se abriu. Oh, 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 na, na, na. Oh, 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 na, na, na. Oh, 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 na, na, na. Deixa eu ser pra você o que poucas pessoas são. Devolver pro teu céu constelação. Oh, 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 na, na, oh, 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 na, na, oh, 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 na, na. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar agora em pensar que ela não vem só agora. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe qual é que é, eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. E demorou, vai ser melhor. Demorou, vai ser melhor. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar dói em pensar que ela não vem só dói. Vou dar sequência na minha vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é, eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. Ah, 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 ah. E demorou.
amor vai ser melhor. Esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, 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 tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando
Olá a todos, sou Alexandre Moro, diretor de vendas na ADP para a América Latina. Gostaria de abrir o nosso evento de hoje, agradecendo a todos que vão nos assistir e ao grupo Gestão e RH, que está nos apoiando nessa troca de conhecimento com o nosso time de gestores tão importante. Não há dúvida que 2020 e 2021 ficarão marcados na nossa história. A pandemia do novo coronavírus alterou hábitos e comportamentos. As empresas também passaram por uma série de processos de modificação para se adaptar à realidade que colocava o distanciamento social como medida de segurança. A área de recursos humanos também começou a conviver com desafios que envolvem a adaptabilidade das pessoas, a comunicação interna, a insegurança dos profissionais sobre o futuro e alguns outros que ainda estamos aprendendo. O RH em tempo de crise também precisou se reinventar, apostar em novas estruturas, modelos para garantir a estabilidade dentro de tantas inseguranças e incertezas. O cenário criou novas tendências e o home office surpreendeu, mostrando as oportunidades do trabalho remoto. Não há como negar que a transformação digital, que antes era uma tendência, agora passou a ser uma rotina e uma realidade na vida de todos. Para conseguir atender aos clientes e manter o crescimento, dentro do possível em uma crise como essa, as empresas apostaram em serviços e softwares especializados que proporcionam adaptabilidade, digitalização do RH, mas principalmente colaboratividade entre empresa e empregado. Muito se fala em RH digital, mas o que de fato ele significa? Pode ser mais simples do que muita gente imagina, até porque isso já se transformou numa realidade de comportamento das equipes no momento que estamos vivendo. Mas o RH digital também significa possibilitar que todos os seus processos e rotinas estejam seguros e adaptados ao dia a dia de um trabalho remoto. E hoje vamos reunir CEOs e CHROs para discutir como foi o processo de adaptação deles e como será daqui para frente. Além disso, teremos um bloco com o nosso time de desenvolvimento e inovação para contar como a ADP tem apoiado aos mais de 800 mil clientes ao redor do mundo e as mais de 65 milhões de pessoas que recebem o seu salário de forma segura e compliant com as mudanças de legislação da sua região. Gostaria também de agradecer aos nossos convidados de hoje, principalmente pelo tempo de todos vocês nesse momento tão especial. E obrigado a todos que vão assistir ao nosso conteúdo. Fiquem com a gente. Olá, estamos aqui mais uma vez em uma série de encontros em parceria com a ADP. Gostaria primeiro de agradecer a ADP pela confiança, pela parceria em todos os sentidos e por acreditar sempre em trazer algo novo para o mercado, sair um pouquinho daquela live tradicional e trazer um pouquinho de interação, levando o máximo possível de um evento presencial para dentro da casa de vocês. Hoje eu tenho a honra de estar com 3 pessoas que eu admiro muito. Coincidentemente, estamos aqui com a RH mais admirada do Brasil em 2020 e a RH mais admirada da América Latina em 2020, a Márcia Baena e a Mariane Guerra, e que uma pessoa que eu sou fã e que está fazendo muito pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, que é o Eduardo Marques, do Grupo Fleury. Gente, muito obrigado. Eu quero chamar aqui na nossa tela virtual, nossos 3 convidados. Olá, gente, tudo bom? Prazer estar com vocês. Primeiro eu queria falar que foi uma honra eu estar mediando esse bloco, porque são 3 pessoas que eu conheço muito e que sou fã. Então, além de fazer aquele bate-bola de perguntas e respostas, eu vou aprender muito. Isso também com as pessoas que estão nos assistindo de casa. Dispensa comentários, vocês 3. Eu não vou ficar falando currículo, não vou ficar falando nada, porque todo mundo conhece vocês. E lembrando que aqui embaixo vocês também têm todas as informações dos nossos participantes. Então fica fácil para vocês conhecerem eles. Márcia, vou começar contigo, que está aqui mais próximo da tela comigo. Eu quero fazer uma pergunta para você. A agilidade foi decisiva nos primeiros meses da pandemia, para preservar a saúde dos funcionários e adaptá-los à realidade do novo momento. Como isso impactou e, claro, vem impactando a área de recursos humanos?
Bom, antes de mais nada, Renato, Mariane, Eduardo, um prazer gigante estar aqui com vocês hoje, um prazer gigante estar com essa audiência, que eu sei que é uma audiência incrível e cheio de gente sedenta por troca de experiência, né? Bom, dito isso, falando na sede, falando então na agilidade, acho que com certeza agilidade, flexibilidade, senso de urgência foram e têm sido as palavras de ordem desse momento de pandemia, né? Para nós, dentro do Burger King, Popeyes, um dos nossos valores é visão de dono, e mais do que nunca esse valor se fez necessário nesse momento, né? A gente voltou a ter aquele espírito de startup, sabe? Onde nada é impossível, não existe não como resposta, então acho que a pandemia, ela trouxe esse refresh. A gente, nesse sentido, Renato, a gente tem feito de uma maneira frequente assim um convite, né, para os nossos colaboradores, através até de um movimento que nós lançamos, que foi o movimento Novo Hoje, Novo Olhar, para que eles tenham aquele olhar de coragem, né, aquele olhar de coragem que não conhece o impossível. Nesse cenário, a nossa maior preocupação, assim como das outras empresas que estão aqui representadas, eu tenho certeza, foi a preservação de saúde e da vida, bem como dos empregos, né? Então, nesse sentido, a gente tomou uma série de ações e tivemos a agilidade de desenvolver mecanismos eficazes para essa proteção. Então, reforço em procedimento operacional, que já era bastante seguro, inclusão de novos protocolos de segurança, sempre alinhados com melhores práticas de mercado, adaptação a processos e práticas em gestão de pessoas foram e têm sido desafiantes, né? Vamos imaginar lá a MP, né, que aconteceu no ano passado, acho que talvez com exceção da Mari aí, da Mariane, né, pela ADP, a folha dela acredito que já estava programada para isso, mas a minha lá não estava, tivemos que nos adaptar, né? A gente, por exemplo, não tinha o hábito de férias coletivas, ampliamos tecnologia, né? E usamos e temos usado a tecnologia como nossa maior aliada, funcionamos de uma maneira ágil, através de grupos multifuncionais, grupos que estavam organizados em frentes de trabalho, com autonomia na ponta. Isso, inclusive, fez crescer muito o feedback de colaboração dentro do nosso time. Na nossa pesquisa de engajamento foi o item que mais cresceu, foi a colaboração. Então, eu acho que toda essa questão desse senso de urgência, dessa agilidade, dessa flexibilidade que a pandemia, acho que ela aflorou muito grande, eu acho que ela é um legado que fica. Eu não vejo a gente retroagindo e acho que o mais importante, eu acho que cabe a nós não deixar que retroaja, porque essa capacidade de desafiar o status quo, eu acho que é um legado da pandemia e que faz bem para todas as organizações. Perfeito. Você falou muito sobre cultura, você falou um pouquinho sobre essas novas tecnologias que a gente precisou se adaptar, diferente da Mari, que já estava programada, já estava ali, recebeu a notícia em primeira mão. Eu acredito que vocês se reinventaram muito. A minha segunda pergunta vai para o Eduardo. Eduardo, não sei em quanto tempo vocês precisaram se adaptar. Vocês precisaram trazer novas tecnologias para o que a gente está vendo hoje. Nunca a telemedicina, nunca outros sistemas de saúde foram tão rápidos e tão acessíveis para a população como são hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre cultura. Qual é o cuidado que vocês tiveram com a tecnologia e como para o Grupo Fleury essa adaptação no cenário do Covid-19 pôde atuar de forma mais efetiva em relação aos cuidados que vocês tiveram com os colaboradores, porque é simples para a gente, como usuário do lado de cá, entender esses novos processos de vocês, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre a nossa experiência do lado do cliente e também como foi, lógico, primordial para vocês com os colaboradores. Tudo bem, Renato? Obrigado pela pergunta, pelo convite, é um prazer estar aqui do lado da Márcia e da Mari.
trocando essa experiência com vocês. Gostei muito de tudo que a Márcia falou, né? De fato, tem sido aí o que era para ser semanas ou meses, né? Já estamos aí há mais de ano nesse processo de adaptação e, sem dúvida nenhuma, tem muitas mudanças que vieram para ficar, né? A gente no Grupo Fleury, não diferente do que a Márcia falou, desde o início do processo aí, quando começou, aí começamos a entender aqui no Brasil o tamanho do que estava chegando e o impacto que isso ia ter nas pessoas, a gente priorizou o cuidado com os colaboradores, né? Para a gente poder continuar, inclusive, atuando, fazendo o que é a nossa missão, que é cuidar dos nossos pacientes nas unidades de atendimento, a gente precisa ter um ambiente seguro e saudável para os nossos colaboradores e para os clientes que vão entrar nas unidades. Então, essa foi uma prioridade desde o início, né? Acho que a gente pode dizer que, por sorte ou por competência de quem já vinha fazendo isso há bastante tempo, a gente tem um programa de gestão de saúde interno muito robusto, que já existia há muitos anos, que a gente batizou aqui dentro de Viver Melhor, que já cuidava dos nossos colaboradores, né, com os mesmos valores que a gente atua com os clientes que vêm nas nossas unidades. E aí o que a gente fez foi justamente reforçar a atuação do Viver Melhor no cuidado com os nossos colaboradores. E aí isso passa por, sim, eu vou chegar na sua pergunta e falar de tecnologia e do uso disso, mas passa também por questões mais básicas, né, como definir um protocolo adequado, né, um protocolo médico-assistencial para acolher, para cuidar dos colaboradores, para, enfim, se for necessário, diagnosticar, testar, mas para evitar a disseminação, para garantir o uso correto dos EPIs, né, nas unidades de atendimento. Quando foi o momento, a gente também virou 100% da nossa população dos escritórios para trabalho remoto. Também, assim, que bom que era um processo contínuo que já vinha acontecendo e o que a gente fez foi acelerar isso, né? A pandemia trouxe muito disso, a gente teve que se arriscar mais e fazer as coisas numa velocidade diferente. E na gestão de saúde também foi assim, né? A gente já vinha num trabalho, já existia um cuidado remoto, a gente tem colaboradores hoje espalhados aí no Brasil inteiro, então a gente tem os ambulatórios, os locais físicos para atendimento do colaborador, mas a gente tinha um atendimento remoto, através do Alô Viver Melhor, um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente evoluiu nesse trabalho, nesse cuidado remoto com o colaborador, né? Levando, inclusive, o uso da ferramenta da telemedicina, que era algo que a gente evoluiu para levar isso para o mercado, né, para clientes, e a plataforma, inclusive, ao longo da pandemia, o Grupo Fleury decidiu abrir a nossa plataforma de tecnologia de medicina à distância para outros médicos poderem atender os seus clientes, né, para que as pessoas não ficassem desassistidas nesse momento. E a gente também trouxe o uso da telemedicina para os nossos colaboradores. Então, além do atendimento via telefone, o atendimento usando a telemedicina. E aí eu acho que esse acabou sendo um momento, né, ou está sendo um momento propício para as pessoas experimentarem coisas novas, que talvez levasse um tempo, né? A gente está acostumado com essa coisa do change management, quando a gente muda um processo, uma forma de fazer as coisas. A pandemia trouxe essa coisa da experimentação e o uso da tecnologia acaba vindo até como um aliado nesse momento, né? As pessoas se sentem mais seguras de ser atendidas à distância num primeiro momento e depois, se necessário, se dirigir a um ambulatório. A gente também trouxe, que a gente tinha um programa de cuidado para a saúde mental, também usamos da tecnologia para isso, para expandir esse atendimento. Tem sido um tema cada vez mais relevante. Então, um atendimento com o grupo de psicologia e da psiquiatria aos colaboradores à distância. Então, isso para dar aqui alguns dos elementos, né? Quando você pergunta da tecnologia, no final, o que está por trás é como a gente garante essa conexão, esse cuidado e o acolhimento das pessoas no momento de fragilidade. Então, a gente usou da tecnologia como um habilitador. A tecnologia não é um fim, ela é um meio. E isso serve para os nossos colaboradores que estão na ponta, que tiveram que continuar
atuando, que estão ali no exercício da sua profissão, né, da sua missão, que é cuidar de outras pessoas, mas os administrativos, o caminho foi outro, né? Então, todo o grupo corporativo ir para suas casas e trabalhar remotamente, e aí também vem a tecnologia para ajudar, né? Como exercitar esse trabalho à distância da noite para o dia, migrar as pessoas. A gente também teve um projeto aqui no ano passado, internamente, que a gente batizou de Interestelar, que foi repensar esse modelo de trabalho, né? Dado todo esse movimento que está acontecendo no mundo, que vai além da pandemia, né? Então, repensar as formas de trabalho. E aí o trabalho remoto aparece aí como uma tendência, sem dúvida nenhuma, a flexibilidade do trabalho, e a gente migrou, inclusive, algumas pessoas que hoje em dia têm como sua base a sua casa, e não mais o escritório. Então, só para comentar aí algumas das coisas que a gente teve que fazer na pandemia, com cuidado com o colaborador. Na verdade, vocês anteciparam algo que provavelmente usaríamos daqui 2, 3 anos, por conta da necessidade também no momento que a gente está vivendo, né? Então, essas novas tecnologias aí, como você falou, servem para a gente experimentar, porque tem que ser agora, não dá para a gente esperar mais tempo. Então, como eu disse, a pandemia trouxe algumas lições também e muita utilização em tecnologias e ferramentas que a gente provavelmente utilizaria daqui 2, 3 anos. Então, tem seu lado muito ruim. Eu gostei da palavra que você falou dos colaboradores, que eles não estão trabalhando, eles estão em uma missão. E realmente, é uma missão de cuidar do próximo, uma missão de cuidar da população, para que a gente possa sair logo desse momento que a gente está vivendo. E vamos sair. Mari, eu vou contigo agora. A ADP realizou recentemente um estudo sobre resiliência, e quando eu li o estudo eu fiquei até abismado, porque quando a gente tem um estudo tão amplo desse sentido, a gente imagina as informações com outra maneira, né? E só para vocês entenderem, a ADP fez um estudo sobre resiliência que mostrou que globalmente apenas 14% dos trabalhadores entrevistados estão totalmente engajados, enquanto no Brasil este percentual está em 18%. Na sua visão, a que se deve esse percentual mais elevado entre os brasileiros? Eu sei que o brasileiro é fora da curva, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa que eu li, é maravilhosa, a gente pode compartilhar com todo mundo depois. E eu queria que você falasse um pouquinho também por que essa oscilação do brasileiro tem um índice maior do que todo mundo. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Renato. Sempre um prazer estar contigo. É sempre bom estar com o Edu e a Márcia também. Enfim, a gente vive aí se cruzando nos eventos. O Edu é meu colega lá no comitê, então é sempre bom estar com vocês. Realmente, essa pesquisa foi uma pesquisa foi um diferencial, eu diria. Foi feito pelo Instituto de Pesquisa da ADP, né? Mais de 30 mil trabalhadores responderam essa pesquisa. E uma das coisas que a gente viu é que o engajamento está totalmente correlacionado à questão da resiliência, né? Esse foi o primeiro achado importantíssimo. A gente conseguiu identificar que 80% das pessoas que se apresentavam vulneráveis agora no momento da Covid, elas tinham baixo engajamento. Caramba! Quando a gente olhava as pessoas 100% engajadas ou totalmente engajadas, o número de pessoas altamente resilientes era o dobro das pessoas não engajadas. Então, o que eu acho que esse estudo trouxe para nós do RH e para as empresas de maneira geral? Engajamento, ações que mantêm as pessoas motivadas, e até essa questão da satisfação, né, do empregado, da experiência do colaborador, que a gente vem falando muito. Muitas vezes as pessoas olham para isso e dizem, isso é coisa de empresa grande, né? Isso né, para quem tem budget grande, para quem pode investir, né? E aí o que a gente percebeu foi o seguinte: a hora que você tem uma crise sem precedentes como essa, que você precisa da resiliência das pessoas. Se você trabalhou antes para ter uma força de trabalho engajada, você tá mais aparelhado para passar por essa crise.
né? Uma coisa que o Eduardo falou, né? Essas pessoas que estão ali dentro das unidades do Fleury, elas também estão preocupadas com a sua própria saúde, elas também têm suas próprias ansiedades, né? Enfim, os colaboradores da Márcia que estão lá né, no dia a dia nos restaurantes, apesar de vocês terem falado que eu tive vantagem aí com o negócio da folha, na verdade, assim, não foi bem assim, né? Porque as medidas provisórias saíram e a nossa equipe de desenvolvimento investiu mais de 3.000 horas de desenvolvimento para colocar todas as medidas provisórias no ar. E eu tive disponível igual vocês, tá, gente? Eu sou cliente também. Então, assim, eu acho que foi um momento em que a gente pediu mais das pessoas, né? A gente precisou mais das pessoas. E nessa hora, a resiliência conta, né? E o engajamento nos ajudou nesse sentido. Eu acho que esse é o grande achado aí dessa pesquisa. Por que o Brasil é mais alto que os outros países? A pesquisa não traz esse dado. Vou te contar o que é a minha opinião, né? Eu acho que nós, na América Latina, nós passamos por tantas crises, né? A gente tem essa montanha-russa, né? Dos mercados voláteis na América Latina, ora um país está bem, ora o outro não está. A gente nunca consegue estar com todos os países que a gente opera bem, né? Sempre tem um que está passando por alguma dificuldade, essa que é a verdade. E eu acho que o brasileiro acaba, de alguma maneira, estando mais preparado, né? De alguma forma, ele talvez já esteja mais acostumado a esses momentos de crise e de alguma forma, seja mais otimista, vamos dizer, de que vai passar e de que vai dar tudo certo, e que no fim a gente se ajeita, né? Porque a gente acaba... Somos o povo que mais se adapta rapidamente, né? Final. Nós somos um povo brasileiro, eu falo que a adaptação é super rápida, eu nunca vi. E também o esquecimento é muito rápido, né? A gente esquece as coisas muito rápidas também. Então, eu falo que a gente deve estar na frente de várias pesquisas, não somente dessa. E a gente fala sobre resiliência, né, Mari? Você sabe muito bem disso há muito tempo. E o brasileiro é um povo realmente muito resiliente, porque precisa se adaptar rapidamente a outras ações que outros países não precisam. O brasileiro precisa, a gente não tem... todo mundo fala, né? Poxa, qualquer país pode fazer um lockdown. Como que o Brasil vai fazer um lockdown? Não tem como a gente parar. Não tem como. Outros países conseguem ficar um mês, até mais, parados. O brasileiro não. Então, eu acho que é o que você falou. Se deve muito a esse percentual maior do que o percentual global por conta desse formato de a gente se adaptar rapidamente. A gente é praticamente um camaleão, né? A gente fica mudando toda hora e fica super rápido para aprender qualquer negócio. Márcia, eu vou fazer uma pergunta para você. Querendo ou não, vocês são uma empresa que tem muitos profissionais na linha de frente, né? E, por outro lado, tem o pessoal da área administrativa também, que passou a trabalhar à distância. A gente fala muito em home office, em montar o escritório dentro da casa das pessoas. Antigamente, a gente queria que a casa viesse para o escritório, hoje já é diferente. A gente quer que o escritório vá para casa, então a gente tenta montar um escritório dentro de casa. Eu queria saber o seguinte, o que vocês têm feito nos últimos meses, eu posso falar no último ano, né, que nós já passamos um ano de pandemia, para esse novo formato, esse novo normal e esse modelo de home office com todos os colaboradores em casa e também a linha de frente de vocês que precisa, querendo ou não, atender o público mesmo nos restaurantes fechados e drive-thru, vocês precisam atender de uma maneira ou de outra. Então eu queria saber como que vocês fizeram, quais foram os processos e para você dar algumas dicas para a gente também. Joia. Acho que, primeira coisa, né, Renato, queria te falar que esse estudo que a Mari contou, outro dia nós estávamos juntas num outro painel, ela comentou sobre isso e eu achei incrível, porque eu, pelo menos assim, sempre mencionei, acho que a gente sempre escutou falar aquela coisa que, na situação de crise, né? Existem aquelas pessoas ou aquelas empresas, enfim, mas vamos falar aqui de pessoas, tem aquelas pessoas que crescem e tem aquelas pessoas que desaparecem.
né? E acho que tem muita relação com isso que a Mari mencionou, sabe? Acho que as pessoas que conseguem, né, ao longo das suas vidas, irem fortalecendo diversos aspectos, né, não só aquelas competências do hard skill, e que com isso conseguem também se preparar para esses momentos difíceis, acho que certamente elas têm um diferencial competitivo nesse momento. Mas vindo aí para a tua pergunta, e acho que de alguma forma a gente acaba também amarrando essas duas coisas, porque acho que no final das contas a gente vai falar de engajamento também no momento que eu vou te responder, né? Acho que nós certamente dentro do BK e do PLK, a gente vem tratando de engajamento desde sempre, assim, né, desde ali de 2013, porque a nossa operação começou em 2011, então tem sido sempre uma preocupação para a gente faz um acompanhamento disso e ações, como todas as empresas, né, que têm boas práticas de gestão de pessoas. Essa nossa dicotomia de termos pessoas na linha de frente, pessoas no corporativo, que estão no escritório, acho que é uma dicotomia também que muitas empresas vivem, né? Certamente aí com o Eduardo não é nada de diferente, né? Ele deve ter lá a equipe dele de escritório e também aquelas pessoas que estão lá atendendo, né? Bom, o que eu queria te dizer? Eu acho que, embora sejam públicos diferentes, e que algumas medidas, de fato, são diferentes para cada um deles, porque eles têm necessidades diferentes, e nós temos feito essa adaptação, eu acho que existe uma linha comum que engloba todo mundo, né, para que a relação de trabalho seja boa, para que as pessoas se sintam respeitadas, para que as pessoas se sintam engajadas, tem uma linha que é comum, né? A linha comum se chama liderança, né? A liderança que gera confiança, e as pessoas hoje, elas querem ambiente de confiança. Quantos líderes que se destacaram, né, em um ano de pandemia que nós estamos, né, líderes que às vezes a gente nem conhecia, empresas que a gente nem conhecia. Muitos. E se destacaram por conta desse modelo que você falou, de serem líderes realmente que tem um diferencial, que tem algo para trazer de bom para a gente. E alguns líderes que a gente esperava que fosse nesse momento, né, sair e realmente mostrar o porquê de estar em algumas organizações, realmente ficaram mais acanhados. Então é isso mesmo, é do perfil do líder, né? E a liderança, ela é muito importante nesse momento, né? Para essa relação aí de engajamento acontecer, o papel do líder é fundamental, seja quando a gente fala numa questão de resiliência, que é o que a Mari estava trazendo, ou na relação de confiança, que quando a gente está estudando saúde mental, né, a gente tem visto tanto falar sobre o ambiente seguro, o ambiente psicológico. Então, a gente tem, eu sempre acreditei, e aqui no BK, no PLK, o nosso grande investimento tem sido na liderança. Em que sentido, né, nesse investimento da liderança? Primeiro, a transparência com a liderança, com todos os colaboradores, com certeza, mas a comunicação transparente, o respeito a eles, para que eles possam estar bem subsidiados de informações, subsidiados de orientações, para conversar com seus times e para orientar os seus times. Da mesma forma, a modelagem, né? Eles serem tratados de uma maneira na qual exista a segurança psicológica, para que eles também reproduzam esse modelo com o time. Então, essa é uma linha comum de atuação que a gente mantém. Agora, obviamente, que existem as ações específicas, né? As ações específicas, embora elas sejam importantes, eu acho que elas são importantes assim para a experiência, para a satisfação. Eu não tenho certeza se elas geram engajamento, eu acho que não, porque eu acho que engajamento é muito essa conexão emocional. Mas o que eu te falaria de questões específicas? Você mencionou o home office. Então, vamos pensar o time corporativo, no momento onde a recomendação era fazer distanciamento social, nós pudemos manter o distanciamento social, assim como o Eduardo pôde fazer isso lá no Fleury. Nós não pudemos fazer isso com a equipe de restaurante, que
precisava trabalhar, visto que nós somos serviço essencial de alimentação. Então, tá bom, o que a gente faz para que essas pessoas, de alguma forma, sintam que a gente está olhando para elas? Então, por exemplo, nós criamos, no momento da pandemia, a gente criou um reconhecimento diferenciado para essas pessoas, um agradecimento diferenciado, né, que a gente chamou de cheque herói, por exemplo. É uma ação. Todo mundo estava muito preocupado com saúde, com a sua proteção da saúde da sua família, saúde física, depois saúde mental. Isso para o campo, a gente ofereceu todo esse serviço, todo esse apoio para todos, mas para o campo, a atenção foi redobrada. Então, time dedicado, telemedicina, o Confio, que é um canal de multiatendimento, né, para que eles possam pedir ajuda, muitas lives, muita comunicação. Então, acho que tem sido um mix aí de ações, tá? Mas eu te diria assim, ó, se você me perguntar num único resumo, uma única coisa que a gente tem feito garantir que as pessoas se sintam olhadas, cuidadas, protegidas através da atuação dos seus líderes. Esse tem sido o caminho que a gente tem escolhido até esse momento. Nossa, super bacana, porque não dá pra gente, hoje em dia, não dá pra gente generalizar qualquer ação, né? Cada pessoa interpreta de uma maneira. Tem gente que gosta de estar no escritório porque não consegue mais ficar em casa, porque o filho atrapalha, porque não tem tempo para trabalhar. Tem gente que particularmente gosta de estar em casa. Então não dá hoje para você generalizar, obrigar as pessoas. E eu vejo muitas organizações, e parabéns pelas ações, que as organizações se preocupam com o olhar do colaborador e não das ações da própria empresa. Isso é super bacana. Eduardo, eu vou para você praticamente a mesma pergunta, mas olhando com uma empresa do setor de saúde. Então, que vocês tem muito mais gente na linha de frente. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essas novas ferramentas, como vocês se moldaram, como vocês se reinventaram nesse momento para ter o seu time ali na linha de frente e também as pessoas dentro de casa e dentro do escritório, que é o que vocês trabalham. Legal, Renato. Obrigado pela pergunta e super inspiradora aí as colocações da Márcia. Eu estava aqui anotando, concordo com tudo que ela disse, né? Eu acho que tudo começa pela transparência, pela clareza de comunicação. No final, se você é transparente com as pessoas, né, eu brinco que a gente sempre tem que tratar adulto como adulto. A gente não pode esquecer disso. Muitas vezes nas empresas a gente vacila nesse sentido, né? Mas ser transparente, comunicar e dar clareza do cuidado em primeiro lugar, você reforça um laço de confiança. E essa confiança, ela é fundamental, principalmente no momento como foi e está sendo esse, né? No momento de crise, onde é super bacana também aí a pesquisa que a Mari compartilhou com a gente, né? Se a gente quer ter as pessoas aí, ou precisa das pessoas resilientes nesse momento, a gente precisa da liderança apoiando os colaboradores, né? E eu concordo também com o que a Márcia falou. Na verdade, esse é um momento de liderança importante, né? E a gente viu os líderes tendo que se colocar em outra posição até, de mais protagonismo, né? Porque os líderes também têm a sua vulnerabilidade, também têm as suas preocupações, e eles vão ter que estar mais atentos ainda para entender a situação de cada colaborador. E a gente também, né, tem as áreas corporativas, que são uma realidade. Tem os colaboradores que estão nas unidades de atendimento, que tem outra realidade. Tem colaboradores que trabalham dentro de hospitais, uma realidade ainda mais severa. Tem todas as equipes que trabalham nos laboratórios nossos centrais, que não são linha de frente com clientes e pacientes, mas que estão ali processando amostras e que a vida de muitas pessoas está na mão deles e que também tiveram que ficar atuando. Então, não dava para ter uma regra única, a gente teve que ser flexível e rápido em definir o que fazer com cada público, como, e ouvir, né, saber ouvir também os colaboradores e os líderes foi fundamental. Então, imagino que nas outras empresas aqui também foram instaurados os comitês de crise, que se falavam, né, diariamente, para rever
recalibrar, replanejar as ações, e muito desses replanejamentos vinham através da escuta. Então, saber ouvir o que estava vindo de feedback dos colaboradores para eventualmente ajustar os processos internamente, né? Mas, de novo, eu acho que o acolhimento, através de uma comunicação transparente e acolhedora, faz toda a diferença. E aí a gente usou e abusou muito das ferramentas de comunicação, né, para que as pessoas nos diferentes locais, os que estavam na linha de frente, os que estavam na sua casa, pudessem saber o que estava acontecendo, as decisões que a empresa estava tomando diariamente, a evolução, né, da situação. Então, tudo isso, essa comunicação é importante, reforçar, né, por que a gente tinha que continuar atuando, porque esse é o nosso propósito como organização, e não deixar os pacientes desassistidos. Então, essa reconexão foi super forte, reconexão com o nosso propósito como organização, e a gente teve que adaptar tudo, até a Márcia colocou aí, né, além de dar ainda mais autonomia para os gestores, criar modelos de reconhecimento diferenciados para as pessoas, os nossos rituais que já existiam, como transportar eles para esse modelo virtual. Então, poxa, nós não vamos fazer a celebração de tempo de casa, que é uma coisa tão tradicional aqui dentro, uma empresa de 95 anos, que isso é tão valorizado, vamos fazer. Então, tivemos que migrar todo o modelo de reconhecimento para um modelo virtual. E assim como o tempo de casa, a gente tem o jaleco de ouro, a gente tem o prêmio Nossa Essência, e a gente teve que, da noite para o dia, pensar em como fazer esse momento, que é um momento tão rico, tão importante, a experiência do colaborador, ele ser genuíno à distância. Então, é um aprendizado e como eu falei, né, muito disso a gente vai aproveitar num novo modelo de trabalho que perdura. Eu acredito que como é engraçado, né? Porque são empresas de setores totalmente distintos e com o mesmo olhar, né? De se preocupar muito com o colaborador. E, mais uma vez, eu sou muito grato a todas as organizações, eu acho que o brasileiro também é muito grato a todas as organizações que estão fazendo diferencial para os seus colaboradores e para o mercado em geral, e principalmente as empresas de saúde que estão com cuidado, se uniram, porque eu nunca vi tantos laboratórios, tantas empresas se unindo para um bem maior, que é a encontrar vacina, e trazer logo esse novo normal e voltar à nova normalidade que a gente espera. Não vai ser igual, né? Igual não vai ser nunca mais. Porém, a gente precisa estar mais seguros. Eu acho que a palavra certa é segurança. A gente precisa estar seguro de poder sair, de poder estar em algum lugar público, e hoje a gente não tem isso. Hoje a gente precisa se reinventar, precisa entrar em formatos que a gente nunca imaginou um dia presenciar, mas todo mundo quer ainda. Eu até brinco quando a gente faz um evento híbrido, que é trazer o máximo possível de um evento presencial. Porém, dá saudade, né? De ter vocês no palco, a gente olhar um na cara do outro, tomar um café, fazer esse alinhamento prévio, em vez de fazer por plataforma, fazer ali no sofá, conversando, batendo um papo. Isso a gente sente falta. Mas eu acredito que quando a gente estiver mais seguro, os eventos vão ser muito melhores, as ações vão ser muito melhores, as empresas vão estar muito melhores. Mari, a pergunta para você, na verdade, falando muito sobre a pesquisa, e é algo que a gente vai abordar muito na sua fala, antes de fazer a pergunta, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse engajamento que a Márcia e o Eduardo falaram, como que está sendo dentro da ADP, que é o que eu falei, são 3 setores totalmente diferentes, porém o olhar humano está cada vez mais nítido, que vocês se preocupam e muito. Ótima pergunta, Renato, fico feliz que você tenha me perguntado isso, porque conosco aconteceu uma coisa muito interessante e até inesperada, né? O nosso engajamento total, ele cresceu 13 pontos percentuais no ano da pandemia, o que é um negócio, assim, surpreendente, né? Sim, a gente preparado aí para lidar, né, com as pessoas em momentos muito difíceis, e estão nossos funcionários, como todos, estão passando por essas situações. Mas eu acho que a reação da empresa, que foi uma reação muito rápida, em colocar coisas à disposição, em ser criativo, como o Eduardo estava dizendo, né? A gente foi testando, foi tentativa e erro, né? Vamos colocar ginástica laboral gravada. Não deu certo, o pessoal não se anima, bota ao vivo, faz
off-site virtual. Ai, mas é chato, diminui o horário, muda o programa de reconhecimento. Acho que todas Você as tem que fazer 10 experiências né? para os colaboradores gostarem de uma, né? É mais ou menos isso. Não, e assim, teve coisa que não deu certo, né? A gente foi testando, né? Agora, quando nós fizemos os 12 meses de home office, a gente fez várias atividades, né? A gente fez um concurso de flash mob virtual, onde cada um da equipe gravou o seu pedaço da coreografia e a gente ia juntando. Nós criamos uma playlist, por exemplo, da empresa. Então, as pessoas indicaram quais eram as músicas que elas estavam ouvindo mais e a gente criou uma playlist comum, compartilhada, de todos os colaboradores. Quer dizer, são coisas pequenas, mas são coisas muito importantes. E aí tem as coisas que são maiores, de maior impacto, a telemedicina. A gente, por exemplo, deu um bônus adicional ao longo do ano, porque uma das coisas que a gente escutou era que alguns dos nossos colaboradores estavam com o cônjuge desempregado. A gente não pode esquecer isso, né? Tem muitos desempregados no mercado. Então, a gente sentiu que era necessário fazer isso. A gente foi fazendo um pouco de cada coisa e atuando em todos os pilares do RH e a população respondeu, né? Respondeu não só do ponto de vista de engajamento e de reconhecimento, mas também em retribuição ao nosso cliente. A gente sempre fala aqui na ADP que a gente não conversa com empresas, a gente conversa com pessoas, a gente atende pessoas no final, né? Quem liga para a ADP para pedir ajuda não é um CNPJ, é uma pessoa que está ali. Né? E essa relação com as pessoas ela é muito importante na ADP. A gente vive em situações assim, totalmente inesperadas nesse processo. Nós tivemos um cliente, por exemplo, que a gente só faz serviço de processamento, a gente não faz o outsourcing. Então, esse cliente tem uma pessoa lá dele que processa a folha. E essa pessoa ficou doente e foi para o hospital. Teve Covid. Nossa. Há dias de fechar a folha. E ligaram desesperados lá para o pessoal de atendimento, a gente não sabe o que fazer, como é que a gente vai fazer? Nessa hora tá na nuvem, é ótimo, né? A gente entrou com a autorização do cliente na folha do cliente, a gente fez todo o processo de fechamento da folha deles, fez o processamento, pagou os funcionários, né? E passou por aquela crise, né? Que a gente, na verdade, institucionalmente, né, a diretoria, a gente só ficou sabendo disso depois que já tinha sido resolvido, porque o cliente mandou um e-mail para a gente agradecendo, né? Então, eu acho que essa também é um efeito importante que as pessoas elas se apropriaram do que foi oferecido para elas, desse cuidado, e de alguma maneira elas estão retribuindo, né, esse cuidado para as pessoas com que elas interagem, né, para os clientes, para os pacientes do Edu, enfim, o pessoal que depende aí, né, da refeição que o pessoal da Márcia lá produz, né, e eu acho que esse efeito em cadeia é um negócio que a gente experimentou agora na pandemia que a gente não pode perder. Ô Mari, a gente vai falar muito sobre a pesquisa, inclusive nós enviaremos vários dados aí, porque tem muitos dados legais a pesquisa que vocês realizaram, como outras que vocês realizam. Vocês têm um trabalho magnífico em relação à pesquisa de mercado. Isso para nós é ótimo, porque eu acho que entende um pouquinho de como está sendo, né? O que está acontecendo. E vocês com um olhar sempre humano para nós e para quem assiste aqui também, vai ter essas informações posteriormente, vai ficar super encantado. Porque são dados que, como eu falei, quando eu li a pesquisa inteira, eu nunca imaginei. A Márcia falou também que conversou contigo em outro debate e realmente foi algo que espanta. Mas eu queria saber o seguinte, nesse último ano, qual é, no seu ponto de vista, claro, quais são as principais mudanças trazidas pela pandemia
que colaboram para tornar as pessoas mais resilientes. Você falou um pouquinho no começo sobre isso, só que eu quero que você complemente para a gente ir para a pergunta final, para as 3 perguntas finais e considerações. E eu estou adorando o papo pelo seguinte, vocês estão com um olhar tão humano, né? Vocês estão falando tanto em pessoas. Esse é o trabalho do RH, né? Esse é o trabalho da área de gente e gestão. RH eu falo que já está ficando um pouquinho para trás, tem outras nomenclaturas aí, se preocupando muito mais com as pessoas do que propriamente dito com o negócio. Uma coisa faz a outra. Vocês sempre falam no negócio junto com as pessoas. Então eu quero que você fale um pouquinho do seu ponto de vista, o que deixa as pessoas mais resilientes nesse momento e quais são os principais desafios, né? Porque a gente se torna resiliente por obrigação ou não? A gente identificou algumas correlações interessantes, né? A primeira, pegando até o que foi dito pela Márcia e pelo Edu, a questão da confiança na liderança, uma das coisas que a gente já sabia de uma pesquisa anterior é que um colaborador que confia no seu líder, ele tem 12 vezes mais probabilidade de ser engajado do que um colaborador que não confia no seu líder. Então, essa questão da confiança, ela é, assim, eu brinco que é uma conexão direta com a questão do engajamento, né? E eu acho que agora, nessa situação específica, o fato das pessoas confiarem no seu líder e confiarem na empresa como instituição, se sentirem num ambiente seguro, fez toda a diferença para a questão da resiliência. Acho que a segunda coisa é que isso a gente viu na pesquisa, as pessoas que tiveram alguma experiência com o Covid, ou alguém da família ficou doente, ou eles próprios, ou um amigo muito próximo, elas mostram mais resiliência do que as pessoas que não tiveram nenhuma experiência próxima com o Covid. O que, de novo, é aquilo que a gente vem falando, né? Talvez por isso o brasileiro tenha uma resiliência maior, enfim, porque a gente passou já tantas vezes por essas crises que, não como essa, obviamente, mas a gente já teve algum treino, né, antes, então vai melhorando. Eu acho que essa questão é muito importante também. E, em terceiro lugar, eu acho que escutar as pessoas, porque a resiliência, como se perguntou, né, ela nasce sozinha, ela é criada, eu acho que ela não nasce sozinha, eu acho que ela é um processo que você vai se preparando para passar por situações adversas, né? E uma das coisas que conta muito para a questão do engajamento e da resiliência é você gostar do que faz. Então, ter as pessoas certas nos lugares certos faz com que as pessoas sejam naturalmente mais engajadas e naturalmente mais resilientes. Então, acho que esses 3 pontos, na minha opinião, são os que contam mais. A confiança dos líderes, a questão da comunicação, de ouvir, e gostar do que faz, ou ter as pessoas certas nos lugares certos, no nosso caso, né? Você como gestora, na verdade, você deve ter sentido todo o impacto, né? Que é diferente de uma pessoa que teve o contato com o Covid, mesmo sendo a própria pessoa ou algum familiar, do que quem não teve contato algum, né? Até a visão de como você olha, de como você trata a doença em si é diferente. Então você acha realmente que esse formato de quem teve o Covid realmente pode ter um problema maior na parte de engajamento profissional? Não foi isso que eu disse. Olha só, quem passou pela situação apresenta mais resiliência. Mas ele fica mais resiliente do que não, com certeza, com certeza. Isso. Mas falando um pouquinho de engajamento, você acha que isso interfere também? Eu acho que depende da resposta que essa pessoa teve, o apoio que ela teve da organização onde ela está inserida, né? Se no momento que ela passou pela situação, ela se sentiu apoiada, ela se sentiu suportada, enfim, eu acho que naturalmente essa pessoa vai voltar mais resiliente. E a gente está vendo isso com os clientes também, viu, Renato? Não é só com relação aos colaboradores. O nosso nível de satisfação de clientes melhorou também. Porque o cliente falou, na hora que o bicho pegou... Eles tiveram vocês estiveram do lado deles, com certeza. Você sabe que você tem com quem contar, no fim das contas, acho que é isso, né? E eu acho que o colaborador, ele volta de uma situação dessa, onde ele passa por um momento muito difícil, mais fortalecido.
em alguns momentos, se ele foi apoiado, né, se ele teve o suporte que era necessário. O amparo da organização, então, na verdade, é o que ele precisa e ele deve ter no momento, né? Porque é o que você falou, saber para onde recorrer, né? Para onde eu posso ir, até onde eu posso ir, com quem eu posso contar. E eu acho que a gente acabou, nesse processo, extrapolando um pouco a nossa relação só empresa-colaborador, né? A gente se conectou com as famílias, porque na hora que um colaborador nosso estava lá no hospital, internado, às vezes numa UTI, era a família que precisava de apoio, né? E a gente apoiou. Muitas vezes a nossa médica entrava no hospital, entendia o que estava acontecendo, ajudava a família a entender em alguns momentos, porque às vezes a família está tão emocionalmente abalada que ela não consegue entender direito o que está acontecendo ali, né? E eu acho que isso também foi um lado legal e positivo aí da pandemia. A gente se conectou mais com as famílias, né? As famílias ficaram mais próximas da organização. Com certeza. Vocês conheceram a casa das pessoas, né? Conhecer com quem que as pessoas vivem, qual é a rotina, isso influencia demais. As nossas reuniões hoje estão sendo muito mais proveitosas porque a gente consegue, sabe que a pessoa tem cachorro, sabe que a pessoa tem um filho, 2 filhos, então a gente consegue se preocupar muito mais com o colaborador do que antigamente, que era aquele negócio trabalho, resultado. Poxa, gente, eu poderia ficar falando com vocês aqui 3 horas, acreditem ou não, já passamos 1 hora de debate. Vocês falaram só mensagens positivas, e eu deixo um desafio para vocês, para o nosso encerramento individual. Claro, eu começo aqui com a Márcia, a gente vai seguindo a ordem, de vocês deixarem uma palavra, ou uma frase, ou um ensinamento, ou algo que vocês possam motivar quem está nos assistindo, porque praticamente... Posso falar aí de 60% a 70% do público que assiste esse evento são líderes e gestores. Então, eles aprenderam muito com vocês hoje e eu quero que vocês deixem essa palavra final para eles, começando pela Márcia. E como disse, fica o meu convite aqui para que vocês 3 possam escrever um artigo em conjunto para a revista Gestão RH, falando sobre tudo isso. Tudo que a gente falou, gente, sobre a pesquisa da ADP, a gente vai divulgar para vocês também as informações que a Mari vai passar para a gente, a equipe dela, para que vocês possam entender um pouquinho de todos esses dados que a gente conversou hoje também. Márcia, começamos com você, depois eu faço as considerações finais e a gente encerra. Obrigado, gente. Foi um aprendizado absurdo mesmo. Eu gosto de mediar bloco, eu não sou mediador, não sou moderador, mas eu sempre gosto porque eu aprendo tanto com vocês que vocês nem fazem ideia. Márcia, contigo a palavra. Vamos lá, então. Puxa, que pena que já está acabando. Eu não acredito que já passou 1 hora, não. Acho que esse teu relógio está adiantado aí. Renata, assim, a minha palavra, ela vai ser a mesma, assim, que eu tenho respondido. Eu acho que talvez a minha vida toda, mas nesse momento de pandemia, acho que ela ficou ainda mais latente. A minha palavra é coragem. Coragem para enfrentar o que vem, coragem para desafiar aquilo que parece que não dá para ser transposto, coragem para experimentar uma coisa nova, um jeito novo de fazer alguma coisa, coragem de mostrar que você está precisando de ajuda, que você não sabe, para mostrar vulnerabilidade, né? Então, acho que coragem é o nome do jogo para mim, né? Dentro do movimento que nós fizemos internamente no Burger King, no Popeyes, a frase do movimento que eu mais gosto, que eu sempre falo para os colaboradores, assim, a gente fez um manifesto, né? E um pedaço do manifesto diz: um olhar de coragem que não conhece o impossível. Eu queria deixar essa frase desse nosso manifesto aqui para vocês também, porque ela, para mim, ela faz muito sentido. Eu acho que ninguém precisa ser super-herói, super-heroína, não é isso, mas a gente saber que dá para fazer alguma coisa, ainda que seja uma pequena coisa, né? Seja para melhorar o nosso dia, seja para melhorar essa situação de fome do país, essa situação de saúde, né? Então coragem para enfrentar isso. A gente vai sair do outro lado, né? E a gente vai sair mais
Márcia, acho que o seu áudio caiu aqui pra gente. Eduardo, a bola é contigo. Bacana, Renato, obrigado. Super inspiradora a fala da Márcia, eu não podia concordar mais, né? A gente, durante aí o ano passado, depois de passado já alguns meses da pandemia, a gente percebeu, assim, emergindo alguns comportamentos na liderança super relevantes, né? E eu vou mencionar alguns deles aqui. Atitude positiva, adaptabilidade e empatia. O quarto deles é o espírito empreendedor, que conversa um pouco com a coragem que a Márcia falou. Mas eu queria trazer esse aspecto aqui, que esse tipo de comportamento da liderança, ele fez a diferença naquele momento e ele vai continuar fazendo a diferença para frente, né? Então, ter atitude positiva perante as adversidades que vão continuar a vir, ser adaptável, né? Se adaptar a esse contexto, e a empatia são fundamentais, né? E aí, com a coragem que a Márcia falou, esses líderes conseguem fazer muito mais. Então, eu concordo totalmente com o que a Mari falou, no que diz respeito ao engajamento das pessoas. Ele aumenta absurdamente quando a pessoa se sente cuidada, se sente acolhida. Então, algo que eu entendo que veio para ficar, as organizações perceberam que elas têm um papel fundamental, além do indivíduo, individualmente, né? O indivíduo também tem um papel importante de cuidar da sua saúde, mas as organizações perceberam que elas têm um papel aí. E as organizações que souberam cuidar, né, fazer a gestão do cuidado do seu colaborador, com certeza tem colaboradores hoje muito mais engajados, felizes, orgulhosos, né, que confiam na organização e na sua liderança. Então, Renato, você falou aí, você fez um comentário sobre o olhar humano nosso aqui de RH. Na verdade, eu queria reforçar e reconhecer o olhar humano dos líderes todos, né, da minha companhia, e tenho certeza que das duas companhias aqui também, das minhas colegas. Eles fizeram a diferença. Eles fizeram a diferença porque eles estavam lá, olhando no olho dos colaboradores, ouvindo, e trazendo as mensagens e ajudando a passar por isso, né? Tá todo mundo num momento de dificuldade, então isso foi fundamental. Obrigado, Eduardo, obrigado mesmo. Márcia, pode falar para a gente rapidinho? Não voltou. Mari, você encerra com chave de ouro. Você sabe que eu gosto muito dos textos que você escreve, e tem muitas palavras ali, frases inspiradoras. Eu quero que você fale algo inspirador para todo mundo. E parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho dos três. Como você, Eduardo, falou agora, nós estamos aqui eu estou do lado de 3 líderes e você do lado de 2 líderes que realmente fazem a diferença no mercado. Não à toa que elas foram consideradas RH, tanto Brasil como América Latina. E eu consegui juntar as duas em um painel contigo, realmente para mim é uma honra absurda. E eu quero, Mari, que você fale e feche o evento com chave de ouro. E lembrando que a gente vai estar com vocês enviando todos os materiais que tanto a ADP, como o Fleury, como o BK possam compartilhar com a gente. Obrigado, viu, gente? Foi um aprendizado absurdo mesmo. E espero vocês em um próximo bate-papo. A gente vai ficar falando mais 2, 3 horas no próximo, pode ter certeza. Obrigada, Renato. Você é parceiro, né? Tá sempre junto da gente. Eu sempre falo como é legal o trabalho que a gestão RH faz, né? Ajuda a gente a entender o quanto é importante, né, o nosso papel dentro das organizações, e às vezes a gente esquece, né? O Edu roubou minha fala, não tem graça isso, entendeu? Eu ia falar exatamente isso, né? Que os líderes, eles sabem o que eles têm que fazer, mas eles não estão mais sabendo o como, né? Porque o como mudou, né? E esses líderes estão tendo que se reinventar, estão tendo que descobrir comos, e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas eles estão conseguindo estar na ponta, chegar lá e estar junto das pessoas, que eu acho que nesse momento é o que está fazendo a diferença. Mas eu queria compartilhar uma coisa que eu aprendi essa semana. Recente, tá quentinha ainda. Ela não é recente, mas para mim foi.
Eu assisti uma palestra do Tal Ben-Shahar, que é um professor de Harvard, e ele falou uma coisa que para mim fez todo sentido agora. Ele falou: o estresse não é problema, o estresse é bom. O estresse mantém o nosso nível de energia alto, a nossa motivação, a gente desafiado. O problema é o tempo de recuperação. É o fato da gente não se permitir um tempo de recuperação para cuidar de si mesmo, né? E eu acho que talvez para a liderança, aqui a minha palavra de inspiração, né? Cuidem-se. Cuidem de vocês mesmos, tenham esse tempo de recuperação, tenham disciplina para fazer as pausas necessárias, porque nós precisamos de vocês mais tempo, e vocês precisam estar bem, né? Eu acho que esse é o ponto, e a gente entende o quanto eles são críticos para o nosso negócio. Então, eu recomendo isso, né? Cuide das pessoas, mas também cuide de você mesmo. Perfeito. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar esse desafio de trazer coisas novas. Como o Eduardo estava falando no momento, que a gente está com tantas lives, né? Então é difícil a gente trazer algo tão inspirador para as pessoas. A gente precisa mudar o modelo. A gente precisa trazer algo bom. Tanta gente falando sobre liderança, novo normal. E hoje a gente trouxe ações, hoje nós trouxemos resiliência, que acho que foi uma das primeiras vezes que eu escuto em uma live falar tanto sobre resiliência. Então, vocês trouxeram algo novo para a gente, espero que todo mundo goste. Nós vamos encerrar por aqui. Eu vou encerrar com três palavras que eu separei da fala de vocês três. Coragem, espírito empreendedor e a última da Mari, que é a principal. Por favor, cuidem-se. Cuidem-se que já nós vamos estar todos juntos novamente. Obrigado, encerramos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. The world of work is going through unprecedented change. Technology enables us to do more than ever before, giving us greater access to rich data that helps drive innovation. At ADP, we've been committed to innovation for nearly 70 years. We invented an entire industry by changing the way payroll operates. Since then, we've led the way in human capital management, delivering award-winning solutions to the ever-changing world of work. Today, we have nearly 2,000 associates at our world-class innovation labs, solely focused on developing the next generation of HCM solutions. Big data, mobile, the cloud, social, change the way we design our systems and serve our customers. Now, machine learning and robotics are changing the way we work. We're innovating organically, as well as through strategic acquisitions, and our approach is driven by insights based on truths about human behavior. We know from experience that no idea will scale unless it meets real human needs. We support HR leaders, entire teams. We support people. Our ADP mobile app puts the power of ADP into the hands of over 15 million employees all over the world. And all the while, we're keeping confidential information secure. Our critical incident response centers enable around-the-clock threat assessment and cyber protection, preventing and fighting cyber attacks in real time around the world. When it comes to compliance risk, we have thousands of experts who are constantly monitoring legislation in more than 110 countries, so our clients can stay up to date and ahead of changes. We're always anticipating what's next. That's a major reason why many of our clients have been with us for more than 25 years. The future of work is here. Are you ready? We are.